Filipenses 4,6. Eu vou pedir que você deixe, Milena, esse texto aí projetado, e você abra a Bíblia também, porque quem sabe, irmãos, nas versões que temos hoje, tem um termozinho aí na sua diferente, que não é diferente. São sinônimos, é uma palavra que está correlata, né, como nós chamamos, a outra palavra de outra versão do texto, outro termo. E esse texto eu compartilhei num grupo no lar que me convidou. Aliás, não convidou não, porque eu sou pastor da igreja, ninguém me convida. Eu tive o dever de ir. E fui com muita alegria. Alguém que precisava ouvir, né? Alguém que precisava ouvir. Lá dentre os que estavam lá, eu lembro daqui de casar, de gente que estava aqui, né, que estava lá comigo naquela segunda-feira no grupo nos lares, né? E eu compartilhei um pouco essa palavra aqui, porque o texto diz assim, Filipenses 4,6, não é? Eu quero ler aquela versão ali da NVT. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Amém. A nova atualizada de Almeida diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja em Filipos, diga de onde? De uma prisão. Primeira vez que ele estava preso em Roma, aquela prisão que ele passou ali cerca de 2 anos, numa casa alugada, e tinha liberdade para compartilhar o Evangelho. Eu fico imaginando quantos soldados ouviram, não é? Quanta gente podia chegar até ali, naquela prisão domiciliar, e ele pregava o Evangelho de Cristo. E ele escreve essa carta da prisão ali, era uma prisão, mas ele estava ali com todo motivo para ficar preocupado. Estava ou não estava? Estava porque ele, numa segunda prisão, ele de fato vai ser decapitado e, de fato, tinha todos os motivos para estar preocupado. Mas ele fala sobre preocupação. E ele diz, olha, em nada, em coisa alguma, não vivam preocupados, não fiquem ansiosos, outras versões trazem, não fiquem ansiosos por nada. E a psicologia, eu não sou psicólogo, sou pastor, mas eu preciso ler. A gente precisa ler, porque senão não lida com gente, né? Ela diz que existe uma preocupação, uma ansiedade, que é natural, né? Se você vai fazer viagem, se você vai fazer um exame, não é? Aquele exame, não é? Que você chega com maior implicação, então, obviamente. A não ser que você diz, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, que bom, que benção. Mas quem é que não fica um pouquinho ansioso? Um concurso que você está prestando, né? Então, é natural, claramente natural. Agora, a preocupação que o apóstolo coloca aqui é a preocupação excessiva. É aquela que passa daquela linha e vai para um lado, vai para um campo, que essa preocupação, essa ansiedade, ela já tenta, ela conspira contra a paz. Por isso que lá no versículo 7, que nós não lemos, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Então, alguém já disse acertadamente que o que é ansiedade? Ansiedade é muito do amanhã. O coração ansioso, ele está muito preocupado com o amanhã. E ele cria medos que, às vezes, não existem. Ele cria fantasmas que, às vezes, não existem. Mas a preocupação está focada no amanhã, como o estresse está focado no hoje, não é? Alguém que está estressado, não está estressado porque algo que já passou. Então, está estressado pelo hoje, a correria do hoje, não é? O dia a dia sufocante do hoje. E alguém que tem um coração tendencioso a uma depressão mesmo, é um coração, uma mente voltada para o ontem. Às vezes fica preso lá naquilo que aconteceu e não se sai de lá. Não é? Então,
é uma ordem, é um imperativo. Não estejais ansiosos, não vivem preocupados com coisa alguma. Aí ele vem em contrapartida, ele diz, olha, em vez de vocês ficarem preocupados excessivamente, em vez de vocês ficarem ansiosos, façam o seguinte, primeiro, orem a Deus. Clamem a Deus. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, oração é uma ferramenta e a gente precisa, olha, não se escandalize com o que eu vou dizer, porque não é heresia. Não é, tá certo? Tire da sua mente que oração resolve tudo. Ué, pastor, pelo amor de Deus, quem resolve tudo é Deus. A oração é uma ferramenta e que, às vezes, nós precisamos orar e, além de orar, nós precisamos ir ao médico. Ou ir ao médico e orar. Nós precisamos orar e tomar o remédio. Nós precisamos orar e usar o óculos, o corretor ocular. Você está entendendo agora? Então, a oração não é pleno-potenciária, ela não é toda poderosa. Por que não é? Porque todo-poderoso é Deus. Agora, a oração, já dizia Tiago, pode muito em seus efeitos. E Jesus Cristo, ele não tinha necessidade nenhuma de orar, irmãos. Mas enquanto esteve aqui na terra e vestido de humanidade, ele orou. Então, orem a Deus, pedindo, clamando. E pedir, irmãos, nós precisamos saber pedir bem, pedir de acordo com aquilo que Deus, de fato, tem para nós. Pedindo de acordo com uma oração que eu chamo de sadia. Não é aquela oração que a própria palavra diz que, às vezes, a gente pede, mas a pergunta é, está pedindo para quê? Está pedindo por quê? Então, pedindo aquilo de que vocês precisam. Pedir ao Senhor. Um dia eu fiz propositalmente, eu já contei, quem sabe, isso aqui, em algum momento. Eu digo, irmãos, vamos fazer o seguinte, isso numa congregação que estava à frente aqui da igreja, né? Vamos só agradecer hoje, a gente não vai pedir nada. Vamos só fazer orações de gratidão. Irmãos, eu já sabia que nós não íamos segurar, tinha que ter, pastor Cláudio, o pedido. Começarmos até bem, agradeço, tal. Aí lá na hora já foi o pedido. Porque é normal, é natural. E eu quero dizer a você que Jesus disse isso claramente em Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. A questão é que às vezes a gente pede errado. E a gente espera errado, e a gente aguarda errado, e a gente às vezes pode bater na porta errada. Né? Mas pedindo aquilo de que vocês precisam. Então eu posso pedir a Deus, sabendo que de lá para cá, não vem, obviamente, tudo aquilo que eu pedi. Não. Porque por misericórdia dele, você pensa isso comigo, por misericórdia e graça dele, vão ter alguns pedidos que nós vamos fazer. Ele disse, não, você não está preparado, não. Você não está nem sabendo o que você está pedindo aí. Calma aí. Eu vou exercer minha misericórdia, não vou te dar para o seu bem. Você já pensou nisso aí? Que Deus pode dizer não para a gente, para o nosso bem, para ocasionar um grande livramento. Mas essas questões, irmãos, são excepcionais. Porque nós devemos pedir. Um dia alguém me perguntou, pastor, quando é que Deus ouve? Nós confundimos o ouvir de Deus com a resposta de oração. Deus ouve na primeira oração que você fizer. A primeira vez. Não precisa, eu disse aqui um tempo desse aqui, não precisa orar 70 vezes 7, não. Tá certo? Ele ouve. Agora, a resposta de oração vem no tempo dele. E vem como ele quer. Porque eu costumo dizer que Deus dá o que quer a quem quer, quando quer. Quando quer. Deus dá o que quer a quem quer, quando quer, dá no tempo dele. E o final do versículo, isso aí, irmãos, isso é uma fórmula, isso é uma bússola para um coração ansioso. Quem sabe que é o seu e o meu. Em determinadas situações e quem sabe nesses dias, pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, ou seja, com ações de graça. O que é isso? Ore,
e já agradeça. Peça e já agradeça. Não espere agradecer depois, não. Porque quando nós agradecemos antes, nós já estamos dizendo, Senhor, a resposta que vem, seja qual for, sim, não, espere, o que for, né, como a gente diz, né? Sim, não, espere, seja qual for a resposta, vai ser resposta vinda do Senhor. Então eu já quero te agradecer, já quero louvar o seu nome. Né? Já agradeço ao Senhor. É aquele tipo de situação que, mesmo sem você ver, sem você visualizar, isso é fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, mesmo sem você ver, você já agradece. Não é? Um coração agradecido, é um coração que sabe que Deus vela pelas nossas vidas. Que Deus continue nos dando graça e que esse texto aí, ele continue sendo um norte para nós, irmãos. Não é? Norte para nós. Quando você perceber que você está muito focado e acelerado demais para as coisas do amanhã, lê esse texto aí, dentre outros na palavra. Não estejam preocupados por nada, coisa alguma. Mas em contrapartida, vocês coloquem diante de Deus as suas situações, seus pedidos e já agradeçam. Eu quero orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite eu compartilho aqui junto com os meus pastores, os meus colegas de farda ministerial, essa palavra. E, ó Deus, como aquele cafezinho, Senhor, como aquele lanche, não no conteúdo, mas no tempo. Alimenta a tua igreja nessa noite. Alimenta, Senhor, que ninguém saia com fome daqui, Senhor. Mas saia nutrido. Ó Deus bendito, nós cremos que o Senhor falou conosco aqui. No louvor, nós falamos a Ti na oração, mas também ouvimos e vamos continuar ouvindo o Senhor falando e através da Tua palavra. Ó Deus bendito, faz com que o nosso coração seja um coração que descanse em Ti, que descanse nas Tuas promessas, que descanse no Senhor que tudo pode e tudo faz no seu tempo. E quando não faz é porque Ele tem um propósito maior. Ele tem uma bênção maior que vem acompanhada da Tua graça, da graça do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.